Judeus versus Samaritanos. Seja bem-vindo ao canal Estudando com Cristo, onde exploramos as verdades atemporais das Escrituras, revelando a rica história e as lições profundas que continuam a moldar nossa fé hoje. Neste episódio, vamos abordar um tema que ressoa com as lutas e triunfos de nossos próprios tempos, a história dos samaritanos, um povo que enfrentou séculos de hostilidade e incompreensão. Você já se perguntou por que os judeus nutriam uma animosidade tão profunda em relação aos samaritanos ou como a compaixão radical de Jesus quebrou essas barreiras antigas? Hoje, levaremos você a uma jornada pelas origens dos samaritanos, os conflitos que os distinguiram e a poderosa mensagem de unidade que Jesus trouxe tanto para judeus quanto para samaritanos. Isso não é apenas uma lição de história, é uma narrativa que nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas, nos instando a amar nossos vizinhos e a ver além de nossas diferenças. Se você é apaixonado por descobrir os significados mais profundos da Bíblia, desvendar mistérios históricos e aplicar os ensinamentos de Jesus à vida moderna, então você está no lugar certo. Antes de começarmos, reserve um momento para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização. E se esta mensagem ressoar com você, por favor, nos dê um joinha e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o seu grupo da igreja, familiares e amigos. Vamos espalhar a palavra juntos e construir uma comunidade enraizada no amor e na compreensão. Ao longo da história, poucos grupos enfrentaram tanta hostilidade e incompreensão quanto os samaritanos. Quem eram eles e por que os judeus nutriam uma animosidade tão profunda em relação a eles? Hoje, vamos mergulhar nas origens dos samaritanos, no conflito que se estendeu por séculos e que os diferenciou, e em como a compaixão revolucionária de Jesus quebrou essas barreiras. Esta história é mais do que apenas história antiga, é uma lição sobre como superar divisões, amar nossos vizinhos e olhar além de nossas diferenças. Fique conosco enquanto descobrimos as incríveis lições embutidas nesses conflitos antigos. Israel foi unificado sob o rei Salomão, cujo reinado foi marcado por prosperidade, sabedoria e paz. No entanto, após a morte de Salomão, tensões políticas e pesados impostos sob seu filho Roboão levaram à divisão do reino. O reino se dividiu em dois: o reino do norte, Israel, que incluía 10 das 12 tribos, tendo Samaria como sua capital, e o reino do sul, Judá, com Jerusalém como sua capital, permanecendo leal à casa de Davi. Essa divisão criou um racha duradouro, especialmente em relação às práticas religiosas e lealdades. Desde seu início, o Reino do Norte lutou para permanecer fiel a Deus. Seu primeiro rei, Jeroboão, temendo que o povo retornasse a Jerusalém para adorar, estabeleceu locais alternativos de culto com ídolos de ouro em Betel e Dan. Esse ato de idolatria marcou o início de um declínio espiritual no Reino do Norte, aprofundando a divisão entre Israel e Judá. Enquanto Judá se mantinha firme na crença de que o templo em Jerusalém era o único verdadeiro local de adoração, as práticas idólatras de Israel ampliaram a fissura cultural e espiritual entre os dois. Em 722 a.C., após séculos de desobediência aos comandos de Deus e repetidos avisos dos profetas, o Reino do Norte enfrentou o juízo divino do poderoso Império Assírio. Sob o reinado do rei Salmanasar, Israel foi invadido e conquistado, incluindo sua capital, Samaria. A queda de Samaria marcou o fim do Reino do Norte, com muitos israelitas sendo exilados e dispersos pelo Império Assírio, um evento frequentemente referido como a perda das 10 tribos de Israel. A Bíblia relata esse evento em 2 Reis capítulo 17 versículo 6, destacando a prática assíria de reassentar povos conquistados para enfraquecer identidades nacionais e prevenir rebeliões. Em lugar dos israelitas exilados, os assírios trouxeram pessoas de várias regiões que introduziram seus próprios deuses e costumes, misturando-os com os dos israelitas remanescentes. Essa mistura criou um novo grupo, os samaritanos. Inicialmente, os samaritanos continuaram a adorar seus deuses estrangeiros, mas, após sofrerem ataques de leões, acreditaram ter ofendido o Deus da terra, Yahvé.
O rei assírio enviou de volta um sacerdote israelita exilado para ensinar os novos habitantes a adorar Yahvé, mas sua adoração permaneceu uma fusão de Yahvé e divindades estrangeiras. Essa adoração sincrética foi uma razão fundamental para a profunda divisão entre samaritanos e judeus. Os judeus, que se orgulhavam de manter uma adoração pura e não diluída centrada em Jerusalém, viam o sincretismo dos samaritanos como algo problemático. Ao longo do tempo, os samaritanos desenvolveram uma identidade religiosa distinta, aceitando apenas os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, a Torá, e rejeitando o restante das escrituras judaicas. Eles também construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, que acreditavam ser o verdadeiro local de adoração, afastando-se ainda mais dos judeus, que consideravam o templo em Jerusalém como a única casa de Deus legítima. No cerne da profunda divisão entre judeus e samaritanos estava a questão de onde e como adorar a Deus. Embora ambos os grupos afirmassem seguir o mesmo Deus e compartilhassem a Torá como sua escritura sagrada, suas práticas e crenças religiosas divergiam significativamente. Para os judeus, o templo em Jerusalém era o único local legítimo para adoração e sacrifícios, enquanto os samaritanos consideravam o Monte Gerizim como o verdadeiro local sagrado, com base em sua interpretação da Torá. A destruição do templo samaritano pelo sumo sacerdote judeu João Hircano em 128 a.C. apenas intensificou a animosidade entre os dois grupos. Séculos depois, durante a época de Jesus, esse conflito sobre espaço sagrado e adoração adequada continuava a ser uma questão proeminente. Referências famosas a essa divisão podem ser encontradas no Evangelho de João, na história de Jesus e a mulher samaritana no poço. João 4 versículos 4 ao 30. Durante a conversa, a mulher destaca a antiga disputa entre judeus e samaritanos sobre o local legítimo de adoração. Em vez de tomar partido de um dos grupos, Jesus apresenta uma nova perspectiva sobre a adoração, que transcende locais geográficos e rituais externos. Ele declara que está chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. João 4 versículos 21 ao 24. A resposta de Jesus foi revolucionária, ao proclamar que a adoração não estaria mais restrita a lugares sagrados específicos. Ele abriu a porta para que todas as pessoas, incluindo judeus e samaritanos, se aproximassem de Deus diretamente através do Espírito. Essa ideia de adorar em espírito e em verdade desloca o foco de locais físicos para a condição do coração. Nesse encontro, Jesus não apenas abordou a disputa de séculos entre judeus e samaritanos, mas também introduziu uma nova compreensão do que significa adorar a Deus. Suas palavras derrubaram as barreiras entre esses dois grupos, oferecendo uma visão de unidade e inclusão que transcende diferenças culturais. Divisões religiosas. As diferenças religiosas entre os judeus e os samaritanos eram profundamente enraizadas, com ambos os lados mantendo firmemente suas crenças sobre onde e como adorar a Deus. No entanto, como costumava fazer, Jesus desafiou essas divisões e apontou para uma verdade maior: a adoração não se trata de onde acontece, mas de como é feita, em espírito e em verdade. Essa conversa no poço ajudou a superar a divisão entre judeus e samaritanos, estabelecendo as bases para uma compreensão mais inclusiva da adoração. O fundamento da adoração cristã primitiva foi estabelecido no princípio de acolher todos em um relacionamento com Deus por meio da fé, independentemente de sua origem. Mas por que os samaritanos eram tão desprezados? Embora as diferenças religiosas tenham desempenhado um papel, a animosidade entre judeus e samaritanos era muito mais profunda, alimentada por séculos de conflitos históricos, culturais e políticos. O relacionamento tenso entre esses dois grupos começou logo após a queda do Reino do Norte de Israel em 722 a.C., quando os assírios conquistaram e repopularam a região com estrangeiros. Como discutido anteriormente, o casamento entre os israelitas remanescentes e esses povos estrangeiros resultou em uma população que os judeus não consideravam mais como descendentes puros de Abraão. Essa herança mista levou os judeus a menosprezar os samaritanos, vendo-os como etnicamente e espiritualmente impuros.
Avançando para o período após o exílio babilônico no século 5 a.C., o povo judeu, liderado por figuras como Esdras e Neemias, retornou a Jerusalém com um foco renovado na reconstrução de sua identidade e do templo, que havia sido destruído pelos babilônios. Quando os exilados judeus voltaram para reconstruir o templo e as muralhas de Jerusalém, os samaritanos ofereceram ajuda, afirmando adorar o mesmo Deus e se verem conectados aos israelitas. No entanto, os líderes judeus, especialmente Zorobabel, rejeitaram a oferta. O livro de Esdras relata como os inimigos de Judá e Benjamim, ao ouvirem sobre a reconstrução do templo, se aproximaram de Zorobabel e dos líderes familiares oferecendo assistência, pois também desejavam adorar a Deus como os judeus. Contudo, Zorobabel e os outros líderes firmemente declinaram, afirmando que os judeus sozinhos reconstruiriam o templo para o Senhor, conforme ordenado pelo rei Ciro da Pérsia. Para os líderes judeus, os samaritanos não eram verdadeiros israelitas, sua ascendência mista, práticas idólatras e histórico de casamentos mistos com povos estrangeiros os tornavam espiritualmente impuros. Comprometida aos olhos dos judeus, essa rejeição foi um ponto de virada significativo que aprofundou a divisão entre os dois grupos. Sentindo-se desprezados, os samaritanos reagiram se opondo aos esforços de reconstrução, tentando frustrar o trabalho e até denunciando os judeus às autoridades persas. Esdras capítulo 4 versículo 45. Esse ato de sabotagem deixou uma cicatriz duradoura na relação entre judeus e samaritanos, transformando suas diferenças religiosas e étnicas em hostilidade política aberta. Na época de Jesus, essa animosidade estava profundamente enraizada, com judeus e samaritanos evitando o contato o máximo possível. Judeus que viajavam entre a Galiléia e Jerusalém frequentemente optavam por um caminho mais longo, atravessando o rio Jordão em vez de passar por Samaria, vendo os samaritanos como espiritualmente e fisicamente impuros. Por outro lado, os samaritanos ressentiam-se dos judeus por suas atitudes exclusivas e por os tratarem como estrangeiros, interpretando a rejeição judaica ao seu templo e modo de vida como um insulto à sua fé e identidade. Essa animosidade profunda é evidente em várias narrativas do Novo Testamento, por exemplo, em Lucas capítulo 9 versículos 51 ao 56, quando Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém, uma aldeia samaritana se recusou a recebê-los simplesmente porque estavam a caminho de Jerusalém quando Tiago e João, dois dos discípulos de Jesus, ficaram tão ofendidos que perguntaram a Jesus se deveriam chamar fogo do céu para destruir a aldeia. Este incidente destaca a intensidade da hostilidade entre judeus e samaritanos. Outro exemplo desse desprezo é visto na parábola do bom samaritano, onde Jesus deliberadamente faz de um samaritano o herói que demonstra compaixão, desafiando as expectativas de seu público judeu. A ideia de que um samaritano poderia ser mais justo ou compassivo do que um sacerdote ou levita teria sido chocante para muitos judeus. Vamos considerar a escritura: mas um samaritano, enquanto viajava, chegou ao lugar onde estava o homem e, ao vê-lo, teve compaixão dele. Aproximou-se, tratou suas feridas, derramando óleo e vinho, depois colocou-o em seu próprio animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Lucas 10 versículos 33 ao 34. O ódio de longa data entre judeus e samaritanos era uma mistura complexa de fatores religiosos, étnicos, políticos e históricos, desde a rejeição durante a reconstrução do templo até a destruição do templo samaritano e as disputas contínuas sobre a adoração. A legitimidade desses eventos solidificou uma divisão que parecia impossível de superar, apesar da longa história de tensão e hostilidade. Jesus frequentemente se esforçava para desafiar essas divisões profundamente enraizadas. Suas ações e ensinamentos em relação aos samaritanos transmitiam uma poderosa mensagem de compaixão, rompendo as barreiras de animosidade étnica e religiosa que persistiram por séculos. Jesus demonstrou repetidamente que o amor de Deus não conhece limites e se estende a todas as pessoas, independentemente de sua origem. Um dos exemplos mais marcantes disso é a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, Jesus não apenas aborda a questão de quem é meu próximo, mas também usa audaciosamente um samaritano, uma figura desprezada pela maioria dos judeus, como o herói da história.
A parábola começa com um homem judeu viajando pela perigosa estrada de Jerusalém a Jericó. Ele é atacado por ladrões, despido, espancado e deixado à beira da morte. Um sacerdote, uma das figuras religiosas mais respeitadas na sociedade judaica, por acaso está viajando pelo mesmo caminho, mas quando vê o homem caído, passa pelo outro lado, evitando-o. Logo depois, um levita, outro oficial religioso altamente considerado, também vê o homem ferido, assim como o sacerdote, não recebe ajuda e acaba se afastando. Então, aparece um samaritano, uma figura que, para o público judeu de Jesus, seria a menos provável de ajudar. No entanto, é esse samaritano quem cuida das feridas do homem e o leva a uma estalagem, onde providencia para seu cuidado. Vamos revisitar a escritura, mas um samaritano, enquanto viajava, chegou ao lugar onde estava o homem e, ao vê-lo, teve compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, colocando óleo e vinho. Depois, colocou o homem em seu próprio jumento, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Lucas 10 versículos 33 ao 34. A escolha de Jesus em fazer do samaritano a figura compassiva e misericordiosa nesta história teria chocado seus ouvintes judeus. Durante séculos, os judeus viam os samaritanos como inimigos. No entanto, aqui, o samaritano exemplifica o verdadeiro significado do amor e do cuidado pelo próximo. Através dessa parábola, Jesus inverte as expectativas culturais e ensina que a misericórdia, a bondade e o amor devem transcender fronteiras étnicas, religiosas e sociais. Ao terminar a parábola, Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu? Nas mãos de ladrões, a resposta, embora óbvia, teria sido difícil para seu público judeu aceitar. O samaritano, o inimigo, era o verdadeiro próximo. Essa poderosa mensagem de amor e compaixão derruba as barreiras que a sociedade havia erguido por tanto tempo. Outro encontro notável que destaca a compaixão de Jesus pelos samaritanos é a história dos 10 leprosos. Enquanto Jesus viajava pela região entre Samaria e Galiléia, 10 leprosos clamam por cura. A lepra, sendo uma doença altamente contagiosa, havia isolado socialmente esses indivíduos, que frequentemente eram expulsos de suas comunidades. Movido pelo seu apelo por misericórdia, Jesus os instruía a irem e se mostrarem aos sacerdotes. Ao obedecerem, são curados, mas apenas um dos 10 retorna para agradecer. Como enfatiza o Evangelho de Lucas, esse homem era um samaritano. Ele conversa com uma mulher samaritana, um ato que ia contra as normas sociais e culturais em múltiplos níveis. Vamos refletir sobre as Escrituras. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e o agradeceu, e este era um samaritano. Lucas 17 versículos 15 ao 16. Mais uma vez, Jesus utiliza um samaritano para ilustrar uma lição importante. Embora os 10 tenham sido curados, foi o estrangeiro, o forasteiro, que voltou para expressar gratidão. Jesus disse que ninguém foi encontrado para retornar e dar louvor a Deus, exceto este estrangeiro, enfatizando a inclusividade do amor de Deus e a importância da gratidão. Este estrangeiro destaca a ideia de que a fé e a gratidão não estão restritas a um único grupo de pessoas. Na verdade, a interação de Jesus com este samaritano agradecido demonstra sua disposição em acolher a todos, incluindo aqueles vistos como inimigos ou marginalizados. Um dos episódios mais significativos de Jesus interagindo com um samaritano é seu encontro com a mulher samaritana no poço, conforme descrito no Evangelho de João. Esta história é notável não apenas porque Jesus fala com uma samaritana, mas porque, ao atravessar a Samaria, ele para no poço de Jacó, onde encontra uma mulher samaritana tirando água. Ele inicia uma conversa pedindo-lhe um copo d'água. A mulher fica surpresa, pois os judeus geralmente evitavam interagir com os samaritanos, especialmente com uma mulher de passado questionável. Durante a conversa, Jesus compartilha profundas percepções espirituais, dizendo que pode lhe oferecer água viva. Água que leva à vida eterna. À medida que a conversa se aprofunda, Jesus revela que conhece o passado da mulher,
Ela havia se casado 5 vezes e estava vivendo com um homem que não era seu marido. Apesar de suas circunstâncias, Jesus lhe oferece esperança e a trata com dignidade e respeito. Quando a mulher pergunta sobre o lugar adequado para adorar, se deveria ser no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, ou em Jerusalém, Jesus responde ensinando que está chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, sem estarem atados a um local específico. Ele diz: mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que adorarás o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4 versículos 21 ao 24. Movida pelas palavras de Jesus, a mulher retorna à sua aldeia e compartilha sua experiência, perguntando: poderia este ser o Messias? Muitos samaritanos da cidade vão ao encontro de Jesus e, por causa do testemunho dela, creem nele. Jesus permanece com eles por 2 dias, ensinando e compartilhando a mensagem do reino de Deus, resultando em que muitos mais samaritanos se tornam crentes. João 4 versículos 39 ao 41. Em todas essas interações, Jesus não apenas demonstra compaixão pelos samaritanos, mas também desmantela ativamente as barreiras sociais, étnicas e religiosas que há muito dividiam judeus e samaritanos. Seja através de uma parábola, uma cura ou uma conversa pessoal, as ações de Jesus revelam que o amor e a graça de Deus estão disponíveis para todos, até mesmo para aqueles que eram marginalizados. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal.